Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Tudo certo com vocês? Hoje estamos aqui para mais um videozinho, mais uma aulinha. De certa forma curta, a gente vai ver a respeito sobre as equações de segundo grau. No último vídeo a gente viu a respeito da forma incompleta das equações de segundo grau e hoje a gente vai ver sobre a forma completa que é utilizada, principalmente a fórmula de Bhaskara. Eu estarei ainda mostrando para vocês outros formatos de resolução da fórmula de Bhaskara, mas daí em outros vídeos, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre a tal da fórmula de Bhaskara. Aliás, é aqui no Brasil, que nós temos a fórmula de Bhaskara falada dessa forma, porque no resto do mundo não é necessariamente chamado de fórmula de Bhaskara. Tem a referência a Bhaskara, etc., mas não foi nem ele que descobriu, digamos assim, ou configurou desse formato a fórmula de Bhaskara. Não, essa fórmula já tem uns bons anos aí, já lá os antigos, pessoal, já utilizavam isso, os egípcios já têm registros, Então, se tu for procurar realmente a respeito disso, tem vários vídeos na internet que tu encontra a respeito da fórmula de Bhaskara, da origem. E a gente sabe que essa fórmula é a fórmula utilizada para achar as raízes de uma equação do segundo grau. E o que são essas raízes? As raízes são justamente os valores que a gente chama de forma comum, assim como x linhas e x duas linhas. São os valores que a gente encontra, que são chamados de raízes, que a gente até pode formar como um conjunto de solução, Então, a solução, a gente coloca um conjunto sempre em formato de chave, com as duas coordenadas. Uma que é o x' e o zero, porque sempre quando a gente vai fazer as raízes é onde corta o eixo x, portanto o y vale zero. Então, a gente tem essa coordenada e a segunda coordenada com o valor de x duas linhas. Daí a gente fica... Opa, coloquei um igual ali... com o valor de zero para y outra vez e daí fecha. Então, o que nós encontramos, na verdade, é isso, ok? Nós vamos encontrar as raízes através dessa conhecida e chamada fórmula de Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara, ela é dada por menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre, que é a divisão, Lembra sempre, fração é uma divisão, então, sobre 2 vezes o valor de a. E delta a gente já viu no nosso outro vídeo, se não viu, dá uma olhadinha lá, que a gente explica um pouquinho sobre o valor do delta em funções de segundo grau, porque a gente já trabalha com o delta lá para encontrar x vértice, y vértice, aquele negócio, Então, quando eu trabalho com delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, ou seja, estou falando de b, a, c, aqui eu tenho o b, o a. Então, em todos os momentos, o que nós temos aqui? Nós temos as 3 letras principais que montam justamente o formato, a forma geral da fórmula de Bhaskara, que nós temos aqui, o A, o B e o C, sendo o x a nossa variável e o f de x a nossa segunda variável. Só que nesse caso, nas equações do segundo grau, nós consideramos, para poder encontrar a raiz, que o y, ou seja, o f de x, que é a mesma coisa, ele é zero. Portanto, se nós estamos considerando que nós temos isso como zero, nós sabemos que o A é um número, o B é um número e o C é um número, sobrou somente quem? O x. Então, sobrou o x aqui, que está no quadrado, e o x ali, que está com o expoente 1. Portanto, nós temos os 2x e é o que a gente vai descobrir. Justamente x ao quadrado e o x, eles formam, então, assim, o que a gente vai descobrir, não necessariamente quer dizer que a gente vai descobrir um e outro, não, eles juntos, eles formam a equação do segundo grau, e, aliás, eles não perdem o seu valor. Quem dá valor, digamos assim, para a gente poder fazer os cálculos é o A, o B e o C. Então, a gente descobre qual que é o valor de x que a gente, se aplicasse uma prova real, fazendo o processo contrário, depois que souber o resultado de x, tem que dar justamente quem? O zero.
Então, o processo de equação de segundo grau para descobrir o valor de x, ou seja, qualquer for a incógnita, às vezes tu não vai precisar não vai trabalhar com o x, tu pode trabalhar com qualquer outra letra aqui, mas utilizando o x como base para nossos exemplos também, é assim que se faz e é assim que a gente vai descobrir. Então, a gente vai descobrir onde a parábola vai cortar o eixo x. Então, digamos que a parábola cortasse aqui no valor de menos 2, por exemplo, né? Aqui seria menos 2, e um valor aqui de 3, ok? Então, se cortasse assim mais ou menos um valor de 2 e 3, o que nós sabemos a respeito do gráfico? Nós sabemos que ele tem que ter a concavidade, né? A parábola tem que ser para cima ou para baixo, e a gente sabe também que tem que ter a mesma distância. Se nós olharmos aqui a distância até o zero, que fica exatamente entre o eixo x e o eixo y, né? Nós temos 2 de distância, e depois aqui nós temos 3 de distância. Portanto, são um total de 5 de distância. Isso me quer dizer que o meio vai ser exatamente em 2,5, porque se é 5 de distância, exatamente o meio seria 2,5. Então aqui eu tenho o vértice, então o vértice pode estar ou para baixo, né, ou então para cima, para a gente poder montar uma parábola. Então, somente uma ideia para vocês terem, colocar aqui de um amarelinho para destacar. Se nós fizéssemos, por exemplo, uma parábola para cima, só para alusão aqui, né, para vocês compreenderem um pouquinho, nós teríamos um vértice aproximadamente, né, vamos inventar aqui um valor aqui, passando com valores que passam exatamente no menos 2 e 3. Então, por exemplo, eu poderia ter esse tipo de gráfico e os meus valores das minhas raízes seriam menos 2 e 3, que formariam justamente o menos 2, um desses valores, né? Nós poderíamos dizer assim que menos 2 seria um valor de x', e se eu fosse fazer que um valor de x duas linhas teria um valor, por exemplo, de 3 positivo, ok? Então, nesse tipo de caso, a gente coloca a coordenada aqui como sendo, vou colocar aqui até aqui pagar para vocês, para a gente poder montar bem bonitinho, para termos uma ideia, em que se eu coloco o menos 2, então menos 2 e 0 é uma coordenada, 3 e 0 é a segunda coordenada, então eu formo ali as minhas raízes, que é onde corta o eixo x, tá certo? Então é isso que a gente está descobrindo, é essa relevância, principalmente para o gráfico, e a sua importância está relacionada justamente a isso, sempre quando o y é 0. E essa é uma das importâncias. Por que a gente coloca tudo igual a zero? Uma das perguntas que é mais feita sempre para mim ou para outros professores que eu já percebi. Por que a gente coloca tudo para o lado esquerdo igual a zero? Porque a gente tenta deixar nesse formato, principalmente para poder identificar A, B e C. E segundo, por quê? Porque o y é zero. Então, a supor que o y é zero, a gente tem o formato e a gente também sabe que o y ele vale zero, e isso nos dá a ideia da coordenada também, ok? Mas vamos para os exemplos, para não perder muito tempo. Eu já deixei a fórmula aqui bonitinha, tá? Para a gente poder fazer os cálculos e só fazer as substituições. E aí é a parte mais interessante desse conteúdo. Não tem conta com letra. E o que mais as pessoas ficam mais... Nossa, a fórmula de Bhaskara, como ela é difícil, ela é complicada... fazer o cálculo, equação de segundo grau, gente, não é. Não tem letras, porque tu decora através das letras, mas é com as letras que tu utiliza para substituir, porque elas são números. E a gente faz um escândalo praticamente, muitas vezes, um escarcéu, porque são letras. Mas se a gente começa a analisar realmente a matemática, as letras elas só são para a gente poder demonstrar as coisas que, quem sabe, a gente não colocou valores. Por exemplo, eu tenho a equação x² menos 9x mais 20, nós temos as letras, né? A, B e C. Eu tenho que saber qual é o que é qual. A gente sabe que o A está sempre junto de quem? Do x². Então, o A aqui, nesse caso, vale 1, porque não está escrito. Sempre que não está escrito, lembra, é 1, porque o 1 sempre acompanha o x² e acompanha todas as coisas. Lembra, tu é uma única pessoa, portanto. Então, quer dizer que tu é único, portanto, tu é uma pessoa. Isso quer dizer que tu tem o número 1 ao teu lado.
porque tu não é duas pessoas, né? Por mais que existam gêmeos, cada gêmeo é diferente. E entre qualquer outro exemplo que tu pode pensar. Portanto, se o A é 1, aqui eu sei que, né, por mais que não apareça, ele vai estar ali, o número 1, então a gente sabe. O B está sempre junto do x, que não tem um expoente ao quadrado, então é menos 9, nosso valor de B. E 20 tá aqui o valor de C. Muito bem. Nesse formato, tá, gente? Vou dar esses dois exemplos. Eles são exemplos em que nós temos contas que estão no formato já pronto. Às vezes, tu vai ter que colocar ele para o formato de tudo colocar para a esquerda ou tudo colocar para a direita, dependendo de como tu gostar, né? Porque aí é preferência pessoal. Mas o que importa é que tu sempre tenha uma maneira de colocar tudo para um lado e perceba esses detalhes que são importantes, de deixar tudo do mesmo lado para poder identificar. Porque se não fizer isso, vai dar problema realmente. Ok? Mas outros exemplos que a gente tem que fazer isso não vai ser nessa aula que eu vou passar, tá bom? Então vou deixar mais para a próxima aula, uma outra aulinha com alguns exemplos e alguns problemas, que daí vai ser um pouquinho mais complicado. Então vamos começar primeiro com o básico, tá certo? Então passinho de cada vez. Então primeira coisa, eu sei que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então começa com b, faz as substituições. Tudo que é letra, tu substitui, e tudo que não é, tu repete. Então vai ficar menos 9 ao quadrado, menos 4a, que vale 1, e c, que vale 20. Lembrando, sempre que for número negativo, que nem o menos 9 aqui, ó, sempre põe entre parênteses. Isso vai te ajudar a não se confundir na hora de ter que fazer alguma regra de sinal. A gente sabe que b ao quadrado sempre vai dar um número positivo, porque a ao quadrado é um expoente par. Portanto, se eu faço ele ficar ao quadrado, eu faço ele vezes ele mesmo. E a gente sabe que negativo com negativo, ou seja, ele com ele mesmo, sempre vai dar positivo. Então, 9 vezes 9, 81 positivo. Então, o primeiro número, 81, muito simples, muito tranquilo. E daí a gente faz a continha agora do outro lado. Então, agora eu tenho aqui menos 4 vezes 1 vezes 20. Aliás, detalhe, gente, pelo amor do guarda, cuidado. Se eu tenho menos 9 ao quadrado, ele é potência. Potência é prioridade. Tu tem que colocar ele como sendo a primeira coisa a fazer. E a segunda não é fazer menos. Cuidado, não é fazer menos aqui, porque tu tem que multiplicar primeiro. E tu tem duas multiplicações para fazer. Tu tem 4 vezes 1, que vai dar 4, e depois vezes 20. 4 vezes 20 vai dar 80. Então, cuidado para não errar e não fazer esse processo errado, ok? Sempre usando a ordem. Então, se eu tenho aqui um menos do 4, o mais do 1, que a gente não precisa escrever, o mais do 20, que não precisa escrever, a gente pode pensar, menos com mais vai dar menos. Com mais de novo, vai dar menos. Então, eu vou ter aqui 81 menos 80, portanto, a resposta vai ser, o delta vale 1. Isso nos dá aqui a equação tem duas raízes, e que o nosso delta vale 1. Então, eu já posso substituir, ó, lá, ó, porque a fórmula é o delta é dentro da raiz. Então, tu coloca lá o delta dentro da raiz e o resto tu substitui também. Vai lá, menos b, que seria o menos 9. De novo, eu coloquei entre parênteses, porque b é negativo, então coloca entre parênteses principalmente aqui, porque senão tu vai errar na hora de trocar esse sinal e não vai ser legal. Então, cuidado com principalmente esse menos b, que é o inicial, essa parte aqui, ó, menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tá certo? Segunda coisa, tu tem o valor do a. O a é 1. Logo, 2 vezes 1 vai ser 2. A gente já pode até colocar aqui, né? 2. E esse menos com esse menos, lembra sempre, menos interfere, menos troca sinal. Então, se era menos 9, vai ficar então mais 9. Se quiser escrever o mais, escreve até para garantir que tu trocou o sinal e fez correto. E daí a raiz de 1, se tiver a raiz quadrada, tu tira a raiz. Se não tiver a raiz, o máximo que tu pode fazer é a fatoração, tá? Mas o ideal, e a maioria dos casos também, será tirar a raiz e conseguir fazer esse cálculo. Não é recomendado trabalhar com o valor decimal, ok? Não é recomendado trabalhar com o valor decimal porque ele vai ser impreciso. Mas
sempre que der para tirar a raiz e ela der exata, tira sim a raiz. Ok? Se não, faz o processo de faturação para trabalhar sempre com valores mais próximos do exato. E depois que faz isso, o que faz? Bom, uma vez que tu tenha terminado todas as operações, sobrou só o mais ou menos, esse mais ou menos, agora tu pode perguntar, tá, mas o que é isso aí, esse mais ou menos? Eu não estou entendendo. Esse mais ou menos é porque eu posso ter vindo tanto do mais quanto do menos. Como assim ter vindo do mais ou do menos? Quando eu tiro a raiz quadrada de um número, por exemplo, a raiz quadrada de 9, eu estou pensando no quê? No número que vezes ele mesmo, duas vezes, através do índice, já que o índice é 2, né? Raiz quadrada. Então, duas vezes ele mesmo, então 3 vezes 3, por exemplo, ele vai dar o valor de 9. Só que eu te pergunto, veio do mais 3 vezes o mais 3 ou do menos 3 vezes o menos 3? Como assim? Ora, 3 vezes 3 é 9 nos dois casos. Então, os dois casos dão o valor de 9. Agora, com relação ao sinal, qual dos dois vai ser aquele que vai dar o positivo? Vamos ver. Mais com mais vai dar mais. Opa, então o primeiro está certo. E o segundo? Menos com menos também vai dar mais. Eita, mas então se o primeiro deu positivo 9, o segundo deu positivo 9, os dois dão o mesmo resultado? Sim, os dois dão o mesmo resultado. Então, eu não sei se veio do 9, aqui no caso, né, o 9 veio do menos 3 ou do mais 3. Como eu não sei, eu trabalho com os dois. Então, no nosso caso, nós não acabamos de tirar a raiz do 1. Se nós acabamos de tirar a raiz do 1, isso quer dizer que ou veio do mais 1 ou do menos 1. Pode ter vindo de ambos. Eu não sei. E aí que está a nossa parábola. Quando a gente trabalha com isso, não tinha, porque o nosso delta era positivo, e daí tem que ter assistido a última aula para poder entender isso. Se o nosso delta é positivo, é mais 1, quer dizer que tem duas raízes. Portanto, a nossa parábola ela vai ter dois momentos em que vai cortar o eixo x. Digamos que fosse assim, por exemplo, o nosso desenho da parábola. Então, se vai cortar em dois lugares, em duas raízes que nós teremos, eu vou ter duas possibilidades de valor. Um valor em que eu somo 1 e um valor que eu subtraio 1. Que ambos vão dar o meu valor de 0, porque lembra, tem que dar 0, não tem? O processo todo não é para dar 0? Então, a gente tem que ver se vai dar ou não. E daí a gente tenta. A gente faz um x', testando o valor para positivo, então, mais 9 mais 1, dividido por 2. E a gente testa também o valor para os negativos, fazendo daí x duas linhas mais 9, e só troca o valor do 1, obviamente, né? O valor que saiu da raiz. Os outros, tudo tu copia igual, normal. Então, fazendo essa conta, se nós arrastarmos aqui um pouquinho para baixo, x' vai ser igual a 9 mais 1, 10. 10 dividido por 2 vai me dar um valor de 5. Beleza. Agora, 9 menos 1 vai me dar um valor de 8. 8 dividido por 2 vai me dar um valor de 4. Vamos fazer a prova real com 5 e 4 para poder ver se isso dá certo? Então, se eu tenho 5 e o valor de 4, vamos subir lá e vamos olhar para o nosso exemplo. Se nós fizéssemos esse cálculo aqui, tá? O x ao quadrado. X ao quadrado seria, então, se a gente pensasse que é o 5, seria 5 ao quadrado. Menos 9 vezes o x, que é o 5 de novo, mais 20. Vamos ver se isso aqui dá zero? 5 ao quadrado, 25. 9 vezes 5 vai dar 45. Tabuada, né? E depois eu tenho 20. Então, se eu somo 20 mais 25, o primeiro com o último, não dá 45? E 45 menos 45, opa, então isso aqui tudo dá zero. Então, está correto. Mas vamos trocar agora, ao invés do 5, colocar o 4, para ver se vai dar certo, fazendo a mesma ideia. Então, vamos tirar aqui e colocando o valor de 4, que foi o segundo valor que a gente encontrou.
Colocando o valor de 4, nós temos 4 ao quadrado, 16. 9 vezes 4 vai dar 36, então menos 36, porque regra de sinal menos com mais é menos, e depois eu tenho mais 20. Se eu somar de novo o primeiro com o terceiro, dá 36. 36 menos 36, isso aqui dá 0 de novo. Então, eu tenho duas possibilidades de resposta que vão dar o valor de y zero. Olha que interessante. E se eu tenho duas possibilidades de resposta que dão o meu valor de zero, isso quer dizer que eu tenho duas soluções para essa equação. Por isso é uma equação de segundo grau, é por isso que a gente tem duas raízes. Tá certo? Então, assim que a gente pode fazer uma prova real através disso. Mas agora que nós fizemos isso, então vamos fazer um pouquinho mais rápido para ver se tu pegou qualquer coisa. Dá para voltar o vídeo, ver mais devagar, vocês que sabem. Mas vamos lá. Primeira coisa, identifica quem é A, B e C. Primeira coisa que tem que sempre fazer. O A é o valor que está sempre junto de x ao quadrado, né? Já estava dando a resposta. Que é o valor de menos 3. O B está sempre junto do x, que é o expoente 1, que não aparece. Então, é o valor aqui de 4. E o último aqui é o nosso valor de mais 4. Ok? Então, vejam, os que estão em mais eu não coloquei, mas o que tem menos eu coloquei o sinal, porque é importante para não errar na hora de fazer regra de sinal. Então, eu vou colocar aqui o b ao quadrado, que é o delta, né? A gente começa, b ao quadrado, menos 4ac. O a vale menos 3, então eu vou colocar entre parênteses, sempre nos negativos. E daí aqui o positivo, posso colocar tranquilo o valor de c. Faço a conta, 4 ao quadrado, 16. E daí agora eu faço 4 vezes 3, bom, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 4 vai ser 48. Bom, se eu tenho 48, agora resta saber o sinal. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho menos. Menos com menos, sinais iguais, sempre mais. Com mais do outro 4 lá no final, vai ficar então mais com mais, mais. Então fechou. 16 mais 48. Se eu somar 16 mais 48, isso aqui vai dar um valor de 64. Se ele me der um valor de 64, joga lá no delta. O delta fica dentro da raiz. Então, menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, já posso ver. Se é menos b, vou colocar aqui o valor do b. b é 4. Opa, se tem o menos na frente, eu já percebo de cara, ó, ficou menos 4, que troca o sinal sempre. Então, como ele é positivo, ele não importa tanto porque a gente não colocaria sinal, mas vejam, como lá o negativo, foi importante a gente trocar, porque ficou um menos, menos, e daí se tu deixa um de fora, esquece um dos dois, daí tu já erra a questão, ok? Então, cuidado sempre nos negativos. Segunda coisa aqui, só colocar o valor do A. O A é menos 3, então, ó, parênteses nele, sempre negativo, põe parênteses para não errar. E daí, menos 4 é o próprio menos 4. Raiz do 64, tabuada, que número vezes ele mesmo dá 64? Valor de 8. E daí 2 vezes 3 é 6. Mais do 2 com menos do 3 vai dar menos 6. Então, tu tem esse valor aí. Tá, mas pode dar negativo aqui embaixo? Pode. Depois a gente faz a regra de sinal com ele, depois quando for simplificar ou algo assim. Então, para terminar, a gente vai ter que fazer o quê? Puxar um valor para o positivo e um valor para o negativo. Não importa a ordem. Se tu quiser colocar primeiro o negativo, positivo depois, pode. Mas preferência pessoal, eu sempre comecei minha vida inteira com o positivo primeiro e o negativo depois. Então é preferência pessoal, tu escolhe. Eu gosto de fazer o positivo primeiro, depois o negativo, tá? Porque é mais ou menos, então vamos fazer nessa ordem, né? Fez isso? Então agora é só fazer a continha. Aí, ó, tu vai ter que pensar uma coisinha. Sempre que tem menos 4 mais 8, não tem multiplicação de vezes, não tem multiplicação, né? Não tem divisão aqui entre esse menos 4 e esse mais 8. Portanto, regra de dinheiro. Tu deve 4, paga 8. Deveu 4, pagou 8. Opa, fiquei. Então, sobrando. Opa, coloquei 2 tracinhos. Fiquei sobrando 4. Tá me sobrando 4. Então, você pode ter que colocar o positivo para não errar. Negativo 6 aqui embaixo. Não fiz nada, só resolvi ali em cima. Termino a conta fazendo mais com menos é menos regra de sinal. Disse para vocês que seria lá no final. E 4 e 6, dá para dividir? Não dá. Mas o que eu consigo fazer?
eu consigo simplificar. O 4 e o 6 dá para simplificar por quê? Por 2, porque ambos são múltiplos de 2. Então, a gente divide por 2, então vai dar 2 terços. Então, é menos 2 terços a nossa resposta de x'. Se nós fizermos o x duas linhas, nós teremos um resultado, quem sabe, semelhante. Vamos ver. Devo 4, devo 8. Lembra, de novo, pensando que nem dinheiro. Se eu devo 4, devo 8, devo bastante, porque minha dívida é maior. Então, devo 4, devo 8, devo 12. Então, soma. É que nem pensar assim, se eu devo para um, devo para outro, além de ser caloteiro, a gente deve muito, tá certo? Então, menos aqui dos 6, a gente termina a conta. Menos com menos, regra de sinal, mais 12 dividido por 6. Opa, essa conta tu consigo fazer tranquilo, dá 2. Então, veja que uma resposta deu em fração, outra resposta deu inteiro. Mas, senhor, dá para dar em fração a resposta? Dá, é tranquilo, é uma resposta também. Fração também é número. Então, às vezes, vai acontecer de dar em fração. E também pode ser inteiro a outra, ou as duas podem ser em fração, etc. Tá bem? Tá, e se não desse um número que desse para tirar a raiz, por exemplo, aqui, que a gente chama de quadrado perfeito, já que a gente tira a raiz quadrada. Se não desse para tirar a raiz, isso vou deixar para um próximo vídeo, de novo, para a gente explicar, porque esse aqui é o básico. Tu tem que começar a entender os passos. Então, recapitulando os passos, o que tu precisa saber e decorar? Fórmula do delta, fórmula de Bhaskara. Decorou essas duas? Tu tem que saber identificar quem é A, B e C, para poder daí aplicar o delta e depois aplicar a fórmula de Bhaskara. Porque daí aplicar tanto o delta quanto a fórmula de Bhaskara é tudo, mas tudo mesmo, expressão numérica, tá? Só expressão numérica, não tem letra, não tem nada, vai ser tranquilo. Às vezes pode aparecer alguma letrinha, vão ser casos específicos e problemas específicos que a gente vai trabalhar, mas uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. Não tente dar o passo maior que a perna que não vai conseguir, tá certo? Então, aprende isso, decora essas duas, porque elas são obrigatórias para decorar algumas coisas na matemática, são obrigatórias para a gente poder resolver os outros problemas. É como se tu aprendesse o significado de uma ferramenta. Tu tem um martelo, tu tem um lado que bate e o outro lado serve para quê? Muitas vezes a gente não sabe que o outro lado serve para tirar o prego. Então, um serve para colocar, o outro serve para tirar. Então, saber utilizar essas ferramentas e saber para que elas servem nos ajuda a aplicar isso na vida real. Talvez tu não trabalhe com isso, mas só a importância de ter o raciocínio lógico vai te acrescentar muito na tua vida, tá certo? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, dá um like aí e compartilha com os amigos para poder também aprender essa fórmula que é muito tranquila. Quando a gente aprende, é muito de boas. A gente só precisa mesmo se empenhar um pouquinho, fazer essas coisas que eu disse para vocês e treinar bastante, que eu tenho certeza que todos vão conseguir. Tá certo? Um grande abraço, falou, nós. Fui!